Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do segundo ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. E vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais e assim eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a aprovação. Para essa segunda semana, o eixo temático a ser estudado, os cenários da globalização e fragmentação. O tema e o tópico será globalização e regionalização. A habilidade que vocês irão conseguir concretizar com esta aula será compreender a produção do espaço na tensão da globalização e da fragmentação. E os conteúdos relacionados são Revolução Industrial, Industrialização, Modelo Produtivo, Economia e Sociedade. E só lembrando que nós temos, mais uma vez, habilidades e conteúdos interdisciplinares, onde pressupõe que vocês, estudantes, sejam capazes de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e as possíveis relações entre eles, e também estimular o desenvolvimento do espírito crítico. O tema desta aula de hoje será Revolução Industrial. E com esta aula, caro estudante e cara estudante, nós iremos aprofundar os estudos relacionados à Revolução Industrial e os impactos que ela trouxe ao espaço geográfico, na economia, na produção e também nas relações sociais. Então, antes de mais nada, vamos a alguns conceitos principais relacionados à Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico e teve o início lá na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Com o tempo, esse desenvolvimento espalhou-se para as diversas partes do mundo, como a Europa Ocidental e os Estados Unidos. Nós estamos falando do início de todo o processo produtivo industrial, onde o surgimento das fábricas impulsionou essa revolução. Nós tínhamos, então, um processo produtivo artesanal que passa a ser, então, industrial, e a manufatura cede espaço para a maquinofatura. Entretanto, a Revolução Industrial e as transformações causadas por ela possibilitaram ainda mais a consolidação do sistema capitalista. A economia, de forma mundial, sofreu grandes transformações, com o impacto da indústria no processo produtivo e também nas trocas comerciais e a consolidação do sistema capitalista. A produção de mercadorias, por exemplo, teve grande impulso, já que a produção era manual e foi substituída pela utilização das máquinas. O resultado, é claro, foi a exploração dos recursos da natureza de forma excessiva, para atender então a demanda da produção industrial cada vez mais crescente. E outro fator importante a ser considerado são as relações trabalhistas no período da primeira Revolução Industrial, que gerou grandes impactos sociais e mudanças no sistema trabalhista e também as relações dos trabalhadores com seus patrões, onde nós tivemos então os donos das fábricas que cediam então a matéria-prima e as ferramentas para gerar o processo produtivo e o trabalhador vendia a sua mão de obra, a sua força de trabalho. Bem, quais foram então as causas da primeira Revolução Industrial? Nós tivemos vários fatores que influenciaram, então, no surgimento das indústrias e sua expansão para os primeiros países existentes na época. A expansão do comércio internacional foi um deles, lá no século XVI e XVII, que trouxe, então, um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia.
Isso permitiu a acumulação de capital, de moedas, que serviram para financiar o processo técnico e o alto custo da instalação das indústrias na época. A burguesia europeia, por exemplo, ela foi fortalecida e enriquecida devido à exploração das suas colônias e passou então a elaborar projetos e aperfeiçoar as técnicas dos processos produtivos e até mesmo a criação de máquinas para a indústria. Sendo assim, logo se verificou uma maior produtividade e o aumento dos lucros quando se empregava a máquina no processo de produção em larga escala. E quais então foram as consequências principais dessa primeira revolução industrial? Nós tivemos aí consequências diretas dentro do processo produtivo, no sistema comercial e também nas relações sociais entre os trabalhadores e a burguesia da época. Ao longo das descobertas e invenções das máquinas, nós tivemos aí uma forma de distanciar os países entre si, no que diz respeito ao poderio econômico e político. Afinal, é claro, alunos, nem todos os países se industrializaram ao mesmo tempo. Alguns continuaram fornecendo matérias-primas e produtos agrícolas para outros países que investiram no processo industrial, sendo assim caracterizados como países industrializados, e os países fornecedores de matérias-primas, países não industrializados. E essas diferenças nós percebemos até os dias de hoje em várias nações do mundo, que se dividem em países desenvolvidos e industrializados e países subdesenvolvidos não industrializados. E nós sabemos que uma das maneiras de medir o grau técnico, econômico, social e político é o nível de industrialização daquele país. Sendo assim, quanto mais rico é o país, maior é a sua industrialização. Bem, nós sabemos que a industrialização ela passou por fases importantes dentro do processo produtivo. Nós tivemos basicamente 3 grandes fases importantes. A primeira fase, a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. Vamos conhecer um pouquinho dessas fases. Bem, a primeira fase, que foi a primeira revolução industrial, ela correspondeu então ao início de todo o processo produtivo lá no século XVIII, na Inglaterra, limitando-se basicamente à Europa Ocidental. E a Inglaterra então foi a precursora de tudo isso. Essa primeira fase ela representa um conjunto de mudanças no setor econômico e social daquela época. Vários avanços consolidaram essa nova forma de produção e deram início a uma nova realidade no processo produtivo de transformação das matérias-primas em produtos, estabelecendo até mesmo um novo padrão de consumo para a sociedade moderna. Essa primeira revolução industrial possui um marco muito importante que foi a substituição da manufatura pela maquinofatura. O processo produtivo que era feito de forma manual passou então a ser feito por máquinas. E isso substituiu boa parte do trabalho humano, com a introdução das máquinas capazes de realizar todo esse trabalho com menor tempo e maior grau de precisão. E nós observamos também nessa primeira fase os baixos salários, onde os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga excessiva de trabalho e ganhava-se pouco. Nas indústrias da Inglaterra, a jornada de trabalho costumava ser até de 16 horas diárias, apenas com 30 minutos para o almoço. Os trabalhadores que não aguentavam essa jornada de trabalho eram substituídos por outros. E nessa época nós tínhamos então um grau de segurança para esses trabalhadores muito baixos e vários acidentes aconteciam diariamente. Acidentes comuns quando os trabalhadores tinham seus dedos presos nas máquinas, e perdiam as suas mãos, e outros acidentes também considerados pequenos, mas que traziam grandes impactos ao longo do tempo, como por exemplo, problemas de saúde física e mental. Nesse período também nós tivemos uma grande expansão do comércio, porque a mecanização possibilitou uma maior produtividade e, consequentemente, um aumento dos lucros. As indústrias elas expandiam cada vez mais, criando novas formas de produção com menor tempo e uma maior produtividade. As principais invenções desse período contribuíram para até mesmo um melhor escoamento das matérias-primas utilizadas nas indústrias e também escoamento da produção para outros países. Os principais avanços tecnológicos dessa época foram, primeiro, o uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor. Nós tivemos também o desenvolvimento da máquina a vapor
e criação da locomotiva. Ainda nós tivemos nesse período a invenção do telégrafo, o aparecimento das indústrias têxteis, como a do algodão, e também a ampliação da indústria siderúrgica. Bom, a segunda revolução industrial ela já aconteceu um pouco mais na frente, lá no final do século XIX para o início do século XX, onde ela correspondia ao processo produtivo e evolutivo das tecnologias que modificaram o cenário econômico, industrial e social lá na primeira Revolução Industrial. Nesta época nós estamos falando um período que foi estendido até a Segunda Guerra Mundial. E esse período em que a Revolução deixou de limitar-se apenas à Inglaterra, espalhou-se para outros países, como os Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. Foi nesse período que o capitalismo financeiro ele acabou de moldar e modelar as novas formas produtivas, trazendo então grandes inovações para essa fase. Esse avanço e o aperfeiçoamento tecnológico possibilitou aumentar a produtividade nas indústrias, gerando lucros cada vez maiores. E nesse sentido, o mundo começou a vivenciar novas criações, incentivo à pesquisa, principalmente, gente, no campo da medicina. E vários avanços tecnológicos e inovações são pertinentes nessa fase, como, por exemplo, a eletricidade, que antes era utilizada apenas no desenvolvimento de pesquisas laboratoriais, que passou também a ser usada no setor industrial. O petróleo passou a ser utilizado como combustível e seu uso difundiu-se com a invenção do motor à explosão. Nós tivemos também a substituição do ferro pelo aço, o surgimento de antibióticos, a construção de ferrovias e navios a vapor. Nós tivemos a invenção do telefone, da televisão e da lâmpada incandescente. Também o uso de máquinas e fertilizantes químicos lá na agricultura. Bom, por fim, nós tivemos então a terceira Revolução Industrial, que corresponde à terceira fase da Revolução Industrial, iniciada lá na segunda metade do século XX, após o final da Segunda Guerra Mundial. Essa fase também é conhecida como Revolução Técnico-Científica, e a principal mudança nessa fase está associada aí ao desenvolvimento tecnológico atribuído não somente ao processo produtivo industrial, mas também dentro do campo científico. A industrialização ela espalha pelo mundo usando como arcabouço o conhecimento científico, e os principais marcos desse período podem ser vistos por meio do aperfeiçoamento de inovações nas áreas de robótica, genética, telecomunicações, eletrônica, transporte e infraestrutura. Com isso tudo, transformou-se as relações sociais e modificou muito o espaço geográfico. Esta fase, gente, ela foi representada pelo grande avanço tecnológico, especialmente no processo produtivo e também no sistema de comunicação e transporte, que passou a ser integrado com as áreas da economia e da política. A tecnologia, por exemplo, nessa fase, ela permitiu a diminuição do tempo e até mesmo da distância, aproximando as pessoas do mundo todo e possibilitando a transmissão de informações de forma instantânea, ultrapassando os obstáculos físicos, culturais e sociais, marcando um período que nós conhecemos como globalização. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a segunda semana do segundo ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.